Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Queridos irmãos, obrigado por tudo, pela presença de vocês, e nós agradecemos, em primeiro lugar, a presença dos trabalhadores espirituais que caridosamente vêm para nos ajudar, para melhorar a nossa concentração e beatificar o nosso ambiente, para poder nós fazermos a nossa palestra em paz, o nosso pequeno pronunciamento. Vamos fazer a nossa prece e ler uma página aqui do livro Vinha de Luz, para nós fazermos a prece. Vamos ler o tópico 109 da Vinha de Luz, a página 231. Nisto conheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João 4,6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoamos quantas vezes for necessário ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora mil golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno dos nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiro de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos atendidos, e ajudando, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensas. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Graças a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento em prece. Vamos unir nossos corações, nossos sentimentos, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós agradecemos a misericordiosa bondade de todos os trabalhadores da Divina Seara do Mestre que vem caridosamente para nos ajudar nessa vibração, nesse esforço para fazermos alguma coisa pelos nossos irmãos sofredores. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite, Senhor, que nós possamos elevar o nosso pensamento, se possível, à Tua presença divina, para agradecer por todas as bênçãos que recebemos.
Senhor, perdoai as nossas deficiências, os nossos erros, as nossas deslizes e permite que nós possamos firmar o nosso pensamento na Tua misericordiosa bondade, no Teu amor, que diz que nós devemos amar a todos os nossos irmãos e perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E assim, Senhor, permite que possamos nos lembrar de todos os nossos irmãos, principalmente os obsessores, que justamente se lançam no cipoal do erro, do abismo, e se transformam em verdadeiros párias espirituais. Senhor, que os anjos guardiões de todos esses irmãos, os nossos irmãos obsessores, os nossos irmãos que desencarnam na condição de zumbis desacordados e dos sofredores do plano espiritual, os mudos, surdos, cegos e deficientes físicos, enfim, no plano espiritual e também no plano físico, que nós sabemos que os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os velhinhos, os detentos dos presídios e os loucos nos manicômios. Permite, Jesus querido, que nós possamos lembrar também de todos aqueles que se encontram nessas comunidades de viciados, que fazem tudo o contrário da divina lei, e ficam doentes, desalentados, tristes, amargurados. E assim nós pedimos também por aqueles que se encontram nas ruas, debaixo das marquises, nas calçadas, sem pão, sem água, sem banho, sem roupa, enfim, sofrendo muito. Nós pedimos por todos eles e pedimos por nós, Senhor. Dai-nos força para nós sairmos desse rameirão, sempre procurando errar. Ajuda para que nós tenhamos mais juízo, tenhamos força de superar as nossas deficiências, né, morais. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo, pela presença dos nossos irmãos trabalhadores que vieram para nos ajudar, e vamos elevar o nosso pensamento para dizer: louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor absoluto do universo infinito. Que a sua luz, a sua graça e a sua misericórdia seja com todos nós. Graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos. Vamos iniciar agora a nossa consideração aqui no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos nós temos aqui, né, para fazer uma espécie de comentário sobre povos degenerados. O que é isso? Olha, meus irmãos, eu confesso, quando falava povo degenerado, realmente parece uma coisa bastante significativa, assim, do campo do erro, né? Mas acontece o seguinte: nós compreendemos agora, através dessa lição, que o povo degenerado é um povo que ainda não conseguiu alcançar uma certa maturidade e não tem, digamos assim, uma vida de mais experiência. Então, nós aprendemos com a experiência, com os nossos erros. Então, vamos ver aqui o que diz a lição. E Kardec está certo. Nós não estamos certos.
A pergunta 786 diz o seguinte: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos e os que o revolveram profundamente, recaíram na barbárie, onde, neste caso, o progresso. Quer dizer, voltaram a ser bárbaros. Mas vamos ver aqui. Né? Então, o mentor espiritual que atendeu Kardec falou o seguinte: quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto ela não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Olha só, há justamente o modo de comparação que o Espírito veio e trouxe, esse mentor trouxe para nós. Tá? Muito bem. Compreende mais o seguinte: eras pobre, habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste o barraco para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, que era antes veio tomar, vem tomar o lugar que ocupavas, e fica muito contente porque estava sem ter aonde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíram o tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram o lugar dos que ficou vago, e que também o seu turno terão um dia que deixar. Então ele mostra o seguinte, né? Nós, como nós sabemos, o progresso para nós não cessa. Nós sempre estamos em vias de progresso, de andamento, sempre para frente. Né? Cada vez a gente aprende algo mais, e esse algo mais representa justamente os nossos cabedais de conhecimento que vão se acumulando. Então, o que acontece? Os povos que mais adiantados, eles viveram certo tempo, mas, como nós sabemos, o espírito nasce, cresce e depois morre o corpo. O corpo morre e ele desencarna. Então, o que acontece? Esses espíritos foram desencarnando, os espíritos mais equilibrados foram desencarnando, e seus filhos, muitas vezes, não têm a condição equilibrada daquele pai, daquela mãe, etc. Né? Então, o que acontece? Ele vem numa situação difícil, né? Ele vem como ele traz as condições dele. Então, o que acontece? Ele não é tão, digamos assim, disciplinado quanto aquele espírito que habitava antes, os pais, os avós, etc. Então, vai, digamos assim, alastrando o povo, os espíritos que ainda precisam de evolução. Essa evolução terá que ser um trabalho muito difícil e lento, porque nós progredimos mal comparado, porque o fruto cresce em dias, nós não. Nós crescemos através de milênios. Muito pouco o nosso progresso a gente vai admitindo, vai aprendendo. Primeiro a gente aprende. Depois de aprender, a gente medita naquilo. Aí começa a avaliar
o nosso íntimo começa a avaliar, e nós vemos que há necessidade da gente seguir aquele caminho. Então, lentamente, a gente vai se modificando. Mas, como nós sabemos, por exemplo, diz a filosofia aí, né, cristã, que os tempos são chegados. Tá? Mas esses tempos, nós sabemos que não é um século nem dois. Nós sabemos que daqui a 1 milênio, mais ou menos, é que o povo terá condição de melhorar a sua condição, digamos assim, ambiental, física, etc. Porque tudo depende do bom pensamento. E a graça divina se encontra em toda parte. Ela está disposta para nós. Mas acontece o seguinte, a gente só consegue essa graça se nós tivermos condições de consegui-la. Existe uma passagem nos livros de André Luiz, que é o seguinte, que eles iam para os umbrais, para os lugares difíceis de espíritos sofredores, e jogavam uma rede. Uma rede. Aquele tinha espírito que se agarrava na rede e ficava seguro e vinha com a rede. Mas outros espíritos seguravam na rede, a rede se desfazia na mão deles. O que significa isso? É que eles não estavam em condições vibratórias capazes de serem socorridos. E, infelizmente, isso acontece conosco. Nós precisamos seguir à risca os ensinamentos do Divino Mestre. É a luz do nosso caminho, é a verdade pura, é a necessidade maior que nós temos, é seguir justamente as pegadas do Divino Mestre. Porque, do contrário, meus irmãos, nós vamos segurar na rede e ela vai se desfazer nas nossas mãos. Porque não vai poder nos socorrer, que nós não temos condições de sermos socorridos. Isso aí. E esse povo degenerado, que nós estamos falando aqui, são pessoas que vieram numa condição mais inferior ainda. Ainda não conseguiram alcançar, digamos assim, um patamar de claridade espiritual. Então, o que acontece? Eles vão precisar de trabalhar durante muito tempo para se melhorarem, até que eles possam formar, como diz aqui, um povo capaz de merecer uma coisa melhor, né? Mas nós sabemos que todo dia morre gente, né? E essas pessoas vão sendo selecionadas. Feliz daquele que morre em condições de poder realmente habitar um local de verdade bom. Vamos agora a mais uma questão. A 787. Diz o seguinte: não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Quer dizer, são rebeldes de natureza. Mas vão se aniquilando corporalmente todos os dias. Olha aí. Quer dizer, feliz daquele que pode se melhorar, que entende já, que tem entendimento para poder galgar uma outra situação. Se perguntar qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Resposta: chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outra existência, Deus a ninguém deserta. Então eles vão chegar à perfeição de maneira mais difícil, mais demorada. Por quê? Porque nós temos que compreender
que a grandeza misericordiosa de Deus, nosso Pai, faz todas as coisas a benefício nosso. Mas se nós não compreendemos isso, nós vamos ter que fazer tudo até compreendermos. Porque quando nós compreendemos, aí nós começamos a modificar. Aí nós fazemos força e dizemos, bom, mas o caminho é esse, não tem outro. Se eu for por aqui, eu vou me dar mal. B. Assim pode dar-se que o homem mais civilizado tenha sido selvagem e antropófagos? Resposta. Tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. Quer dizer, nós já fomos antropófagos, já fomos selvagens, já fomos terrivelmente ferozes. E hoje, graças a Deus, nós fomos aprendendo, fomos amansando, porque a lei divina foi penetrando. É como o sol divino que sazona o fruto na árvore. O sol, a chuva, o vento, o frio, o calor, tudo isso são fatores da bondade celeste que atuam sobre nós e nós vamos, então, cada vez mais amadurecendo. E um dia chegaremos ao fruto sazonado. Vamos fazer uma comparação ao espírito equilibrado, quando nós alcançarmos o equilíbrio. Tópico 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza, pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Resposta. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porquanto a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz mais mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para as individualidades, a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Nós vemos aqui uma verdade divina sendo difundida através dessa lição, dizendo: nós, quando nos afastamos das leis divinas, ou seja, da caridade, do amor, da compreensão, essas coisas todas, essas virtudes todas, o que acontece? Nós somos como aquela planta que precisa de água, que precisa justamente da temperatura apropriada para vicejar, para crescer. Mas se nós não temos, porque essas coisas, a caridade, o amor, todas essas virtudes são como os elementos da natureza que alimentam a árvore, que faz ela crescer e produzir fruto. E nós nos afastando disso, nós caímos justamente no deserto, na secura, onde não tem nem vento, nem chuva, só tem calor, e vai crestando as folhas, vai matando o vegetal. É como se fosse assim, mal comparado. E nós, então, precisamos de sermos caridosos,
compreensivos, amáveis e fraternos. 789. O progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Resposta: uma nação única não. Seria impossível, visto que a diversidade do clima se origina em costumes, necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitude e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade com os indivíduos. Então, os indivíduos viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao outro vizinho e nem de viver às expensas dele. Nós vemos aí que a necessidade, a fraternidade é uma necessidade, porque a fraternidade legítima, ela compreende justamente a caridade de uns para com os outros, do amor de uns para com os outros. Nós todos devemos nos amar, todos devemos nos amar uns aos outros, para vivermos felizes. Porque, por exemplo, tem um que gosta dessa cor, o outro gosta da outra cor, um gosta disso, o outro gosta daquilo. Então, cada um terá que se ir ajustando para que todo o conjunto seja feliz. Aqueles que vivem nessa comunidade serão felizes e os que vivem na outra comunidade também serão, porque nenhum procurar prejudicar ou tomar os bens do outro. Então, todos se ajudarão mutuamente. Então, é como se fosse um grande peso que tem que ser empurrado para um certo local. Todo mundo se junta, formando aquela força e leva o peso para o local adequado. É isso aí, meus irmãos queridos. Nós temos aqui um comentário bastante extenso, né? A humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e instruem quando antes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Olha, nós vemos aí que quando um povo se adianta, né, e quando trabalha nas bases da caridade, do amor universal, nós espalhamos assim, digamos assim, quando nós descobrimos o bem, nós vamos espalhando para todos aqueles que precisam disso. Então, o que é que acontece? A humanidade vai se beneficiando dessas condições. E nós também muito mais, porque diante de Deus nós estamos fazendo um trabalho de beneficência para todos os nossos irmãos. Então, aquilo que a gente quer para nós, devemos querer para os outros. Para o futuro, meus irmãos, quando se fizer uma descoberta do evento, de um evento que possa trazer benefício, será espalhado por todos aqueles que precisarem. E assim nós teremos a felicidade, porque todo mundo se amará no futuro. Mas vai demorar muito. Por quê? Porque nós temos contra nós o egoísmo, o orgulho, a inveja, a cobiça, enfim, tudo quanto é defeitos, nós somos chagados desses defeitos. E tem defeito que nós temos que a gente não admite que é. Não admite que tem. É sério. Nós somos egoístas demais
para não fazer certas coisas, mas quando aquela pessoa tem um bem que nós precisamos, a gente corre e vai buscar aquilo lá, né? Isso aí, e a gente não reconhece isso. A nossa vista, a nossa mente fica completamente bloqueada por isso. É o egoísmo profundo que nós temos, né? Orgulho, vaidade, inveja, essas coisas todas. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, porque cada um de nós, o egoísmo, o orgulho, ninguém pode tirar de nós. Somente nós podemos fazer isso, através do nosso pensamento, rogando a Deus a misericórdia dessa possibilidade, e nós então conseguimos descobrir o meio necessário de nós contrariarmos aquilo. Poxa, eu vou fazer isso para o meu irmão. Mas eu não posso, mas eu posso sim, porque eu não vou contrariar a vontade de Deus que manda que a gente, quando possa fazer uma coisa, a gente faz. Não nega nunca. Deixa. O que acontece com o Divino Mestre quando estava na cruz? Que nós o crucificamos e achicalhávamos ele. Ele suspendeu a cabeça e pediu: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É isso aí. Então nós precisamos modificar intensamente o nosso sentimento, removendo orgulho, egoísmo, inveja, vaidade e todos os vícios que nós tivermos. E assim nós começaremos a acender uma luz dentro de nós. E se nós fizermos com esse propósito verdadeiramente seguro, firme, nós conseguiremos acender a luz divina do Filho de Deus em nosso íntimo. E nós começamos a levar essa mensagem por toda a parte onde nós estivermos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, e louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor, absoluto dos nossos corações, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Graças a Deus.